objeto histórico, arqueológico, paleontológico ou até artístico é retirado do lugar de origem, ele perde parte daquilo que explica e justifica a sua existência. Oi, eu sou a Mari, historiadora da ciência, para quem se interessa, e hoje eu quero conversar com você sobre por que preservar artefatos no local de origem importa. Bora! Um artefato sozinho, numa redoma de vidro de um museu internacional, pode até ser bonito, raro e valioso, mas nessa movimentação é perdida uma parte essencial da informação que ele costumava passar quando ainda estava conectado à comunidade a qual ele pertencia. Isso é central dentro da arqueologia, a preservação in situ, no próprio local. Essa ideia é ainda mais forte se a gente pensar em patrimônio como memória coletiva. Uma das autoras mais importantes sobre os estudos críticos do patrimônio, a Laura Jane Smith, reitera que o patrimônio não é só uma coisinha que a gente herda do passado, mas um processo social de identidade, memória, lugar e pertencimento. Então, preservar um artefato, por exemplo, não é só preservar matéria, um objeto do mundo sensível de Platão, mas é também permitir que grupos humanos continuem produzindo sentido através e a partir desse artefato, dessa matéria. Quando esse artefato, esse patrimônio é retirado e levado para longe do seu território, especialmente nos processos coloniais, em saques e extrações ilegais, a comunidade de origem perde a chance de contar sua própria história a partir dele. O Brasil tem mais de 4.000 museus espalhados pelo território. E isso pode até parecer muito, mas é muito pouco se você parar para pensar nas dimensões continentais do nosso país, que pode ser até maior que a Lua, dependendo de como você mede. A maior parte desses 4.000 museus está próxima de centros populacionais e cidades mais ricas. Eu tô falando isso sobre o Brasil para trazer um exemplo próximo de como museus locais importam. Eles não são versões menores de museus mais centrais, mas uma forma de resistência patrimonial. Um museu local consegue manter a memória de um patrimônio vivo, e a memória do patrimônio vivo consegue espalhar a história da comunidade a qual ele pertence. Um objeto mantido em seu território de origem dialoga com o chão de onde ele saiu, com as pessoas que vivem desse chão, com a história do lugar e dessas pessoas, com a memória da comunidade a qual ele pertence. E até nas normas internacionais isso tem sido discutido. Em 1970 teve uma convenção da Unesco em que ficou estabelecido que a importação, exportação e transferência ilícita de bens culturais empobrece o patrimônio dos países de origem. O ICOM, Conselho Internacional de Museus, afirma no próprio Código de Ética que os museus devem começar a debater a devolução de bens culturais aos países e povos de origem, levando em conta princípios científicos, profissionais, humanitários e legais. Claro que não rola de devolver certos artefatos que contam a história de parte da humanidade para locais que não vão ter a possibilidade de preservá-los, mas dá para trabalhar em conjunto pela preservação deles nos locais de origem, sabe? A ideia não é largar patrimônios à mercê de onde vieram e deixar por isso mesmo, mas evitar que eles sejam arrancados dos seus contextos originais e recentralizados em lugares que já acumulam muita autoridade sobre a memória de vários outros povos. Ouviu o Museu Britânico? Um museu local pode preservar cientificamente, educar, gerar pertencimento, fortalecer a pesquisa regional e permitir que a população se reconheça como parte daquela história. Se a intenção de retirar um artefato do seu local de origem for a preservação, essa preservação pode ser feita em conjunto no local de origem. Já fica a dica para a Alemanha. Manda uma graninha para preservação junto dos fósseis do Ubirajara e do Irritator. Agora, se a ideia é ganhar dinheiro com um turismo centralizador, a conversa é outra. E a pergunta do por que preservar objetos históricos no local de origem tem a mais simples das respostas. A gente tem o direito de conviver com a nossa própria história. Um beijo!